Tá, bora lá. Falar de método científico. É o comecinho daquela aula, né, de método científico, causalidade, preparando para os estudos. O que é o método científico? É uma forma da gente fazer questões, formular questões e tentar respondê-las. Né? Ele é o oposto de conhecimento popular, conhecimento místico. Oposto não, é uma outra vertente. Qual é a primeira etapa do método científico? A observação. Então eu vou procurar na literatura, eu vou ver na minha prática clínica alguma coisa que me chama atenção para algum problema, né? A partir da observação a gente pode montar uma problematização. É bem o esquemazinho do projeto de Paik, por exemplo. Aí eu vou observar o problema e vou montar uma hipótese. Então a hipótese é algo que eu vou testar a partir dos meus conhecimentos para explicar aquele problema. Aí uma vez que eu formulo a hipótese, eu vou fazer o experimento. Aí esse experimento pode ser uma entrevista, levantamento de dados. No caso a gente vai ver os experimentos de intervenção, né? Então, uma nova terapia, um novo fármaco. Aí esse experimento vai gerar resultados. Então eu vou pegar esses resultados, vou interpretar eles e vou chegar numa conclusão. Aí essa conclusão ela pode ser coerente com o que eu disse lá na hipótese ou não. Talvez a minha hipótese não seja provada. Essa daqui é a etapa de validação. E aí depois a gente divulga. Divulga, faz a verificação por pares, né? Então vamos dizer que eu fiz um estudo dentro da cardiologia. Aí vem lá um psiquiatra, ele pode ler lá o estudo da cardiologia e tudo mais, mas não é a área de atuação dele. Então ele não tem assim tanto gabarito para poder dizer, para dar muito julgamento de valor, né? Ele pode ter julgamento para ele, mas não para a comunidade científica. Então quem deveria julgar um trabalho de cardiologia são outros profissionais da cardiologia. Então é isso que a gente chama de verificação por pares. Aí, o que é a causalidade? A causalidade é um fator que tem que vir antes do acontecimento do desfecho. Então, a causa, ela tem essa condição de temporalidade, tem outras condições, né? Tem uma lista lá de 9 condições, gradiente, plausibilidade, tudo mais, mas a mais importante é a temporalidade. Tanto é que isso invalida, por exemplo, o estudo transversal, ele não pode testar a hipótese porque ele não tem causalidade. Então a causa ela tem que vir antes do desfecho. E se eu cessar a causa, o desfecho ele é cessado. Aliás, se eu não expor o indivíduo à causa, o desfecho não acontece, né? Porque uma vez que o processo de doença é instalado, aí é a convalência, né? A recuperação, se vai dizer se ele volta para o estado inicial de saúde ou não. Pirâmide eu falei na outra aula. Ah, vocês entenderam a diferença de erro sistemático e erro aleatório? Eu não. Ó, o erro sistemático é um erro no método. O erro aleatório é um erro do acaso. Às vezes, a gente pensa que um erro é aleatório só até descobrir que ele é sistemático. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou me pesar na balança. Aí a balança tá antes de eu subir na balança, ela já está marcando lá 200 gramas. Então todo mundo vai ter um desvio por causa desse erro da balança. Eu fiz um esquema, eu trouxe um esquema que era assim, né? Tinha um alvo
E aí, no erro sistemático, as medidas elas estão sistematicamente distantes. No erro aleatório, as medidas estão assim bem ao acaso, para várias direções. Então aqui, ó, esse alvozinho, ele é um exemplo de um erro sistemático. Um erro sistemático forte, porque ele está muito desviado do original, só que esse desvio ele está concentrado dentro de uma região. Então pode ser um erro de instrumento, que a gente chama de erro de viés de mensuração. Os dois erros, viés e erro é a mesma coisa, tá, gente? Erro, a ideia de falar da palavra erro é que é diferente da realidade. E quando a gente fala na palavra viés, é de perspectiva, de visão, o ponto de vista. Então, dentre os erros sistemáticos, existem dois principais vieses. Existe uma porrada, mas os principais são o viés de seleção e o viés de mensuração. Então, um exemplo para viés de seleção. Vamos dizer que eu vou fazer um estudo sobre tabagismo. E aí eu vou relacionar causa, risco, os processos. Só que aí eu faço esse estudo de tabagismo numa cidade que tem uma comunidade religiosa muito forte em que diz que não pode fumar. Então a cultura ela vai influenciar nesse estudo. Então, tipo assim, eu posso, se eu especificar, né, gente, vamos estudar essa população que tem uma cultura diferente, vamos ver como é que funciona o processo de saúde e doença nessa população. Beleza, aí eu estou delimitando. Mas, tipo assim, se eu quero fazer um estudo para todo o Brasil e eu escolho na minha amostra uma cidade que tem uma cultura que é contra o tabagismo, então o meu resultado ele não vai poder ser aplicado de uma forma geral. E aí isso daí tem várias formas de aparecer. Eu estava vendo um estudo que era sobre saúde odontológica em uma tribo indígena, uma comunidade indígena. E aí, os resultados do novo estudo, eles estavam melhores do que o resultado do estudo anterior. Porque quando foi feito o estudo anterior, tinha alguma coisa acontecendo que, tipo, tava todo mundo na tribo. E o novo estudo que estava atualizando foi num período normal. Aí, nesse período normal, os homens tinham saído para plantar, para caçar, para fazer as atividades deles e, tipo, só estavam idosos, mulheres e crianças. E aí, a qualidade da saúde bucal, da higiene bucal das mulheres eram melhores, então o estudo falava que tinha um viés. Ele mostrava o resultado, mas ele falava que tinha um viés por causa da amostra. O viés de seleção também pode ser chamado de viés de amostra. O viés de mensuração é aquele erro de um equipamento, um teste de laboratório, um profissional, às vezes foi um técnico, então um interno que fez e ele não estava habituado, então aqui pode ser recursos humanos, pode ser equipamento, pode ser, sei lá, fez no horário errado, no método mesmo, que ele não escolheu muito adequado. Então, o erro sistemático, ele tem essa característica. Foi alguma coisa que o pesquisador não pensou na hora que acabou gerando desvio. E esse desvio na estatística, ele é bem característico. Então, tipo, imagina que o gráfico era para dar assim, com o erro sistemático, é um pouco para cima ou um pouco para baixo, mas tem um comportamento bem definido. O do erro aleatório, não, é todo bagunçado. Se o gráfico era para dar assim, o gráfico que a gente encontra com erro aleatório sobe, desce, não sei o que. Então ele é bem, como o nome diz, é bem aleatório, bem ao acaso. Aí como que a gente pode combater, né, o erro sistemático e o erro aleatório? O aleatório a gente faz por amostragem. Quanto maior for a amostra, mais os efeitos positivos e negativos do erro aleatório vão ser diluídos na amostra. Então, o aleatório ele tem essa característica.
Mas o sistemático, não. Ele não está importando ali com a quantidade de pessoas. Ele está se importando mais com o método. Então a gente tem que ver alguma coisa no método. Ou fazer um processo de randomização para misturar. Então, tipo, já pensou, você pega uma amostra que é uma amostra que tem mais homens e uma amostra que tem mais mulheres. Para muitas doenças vai ser bem diferente o resultado. Excluir é, os critérios de exclusão lá no quando a gente vai fazer o desenho de estudo pode tirar. Então, tipo assim, eu vejo muito estudo que eles tiram pessoas que são imunossuprimidas, quem tem HIV, porque tem um impacto muito grande no tipo de intervenção que eles estão vendo e eles querem fazer um estudo para a população em geral. Pode ser o lance do emparelhamento, que é como se fosse uma randomização por estratos. Então, vamos dizer que eu sei que a população é 30% jovem e 70% madura. Então, quando eu for fazer a minha amostra, eu posso fazer uma amostra assim. Eu vou pegar 30% jovem e 70% madura. Porque dependendo do horário em que eu vou, tipo, se eu estiver fazendo uma pesquisa de casa em casa, né? Essa população madura pode estar, tipo, trabalhando, pode estar na rua fazendo alguma coisa, e aí eu vou ter mais da população jovem. Aí eu vou estabelecer lá uma proporção para, eu vou pegar aqui um tanto de população jovem só para chegar no meu extrato, né? A minha porcentagem adequada. E aí depois eu vou atrás só da população madura para completar. E aí, pessoal, tá melhor agora? Erro, viés, como a gente pode trabalhar essas coisas? Sim. Aí o fator de confusão. O fator de confusão, eu acho que das coisas do epidemia, eu acho que é a coisa que eu tenho mais dificuldade, porque é muito, eu acho muito difícil de identificar o fator de confusão. Porque, como o nome diz, né, ele está meio que escondido no processo como um todo. Então, o exemplo que eu dei na, na monitoria da teoria era obesidade com micro-ondas. E aí eu posso relacionar, né? O que a gente tem um mantra na epidemia que a gente diz assim, ó. Relação não é causa, necessariamente. Pode ser, mas pode não ser também. Então, tipo assim, de fato, pessoas obesas fazem muito uso de micro-ondas. Mas e aí, se eu tirar o micro-ondas, será que isso daí afeta a obesidade? O principal problema é que quem usa o micro-ondas é quem vai fazer aquela lasanha, aquele hambúrguerzinho que já vem pronto. E aí o lance é as calorias desses alimentos. Então o micro-ondas, na verdade, aqui ele nem é. Um clássico que o pessoal faz de fator de confusão é café com câncer de pulmão. Que aí o pessoal observava que quem tinha mais câncer de pulmão fazia mais uso de café. Só que aí, na verdade, é assim, ó. Café, câncer de pulmão e tabagismo. Então, o café ele está associado frequentemente ao tabagismo e o tabagismo é quem causa um dos fatores, né, para causar o câncer de pulmão. Então, aqui o tabagismo é a causa, o câncer de pulmão é o desfecho e o café é o fator de confusão. Posso até pensar. Eu acho que se vier a coisa de fator de confusão, vão vir as opções e não vai vir assim nada muito elaborado, né? Só para ou então no texto fala e aí dá para pegar no texto. É, sobre validades, a professora passou muito tempo falando sobre validade operacional, validade de comparação, validade interna e externa. Vocês lembram disso? Deixa eu botar aqui no slide. Porque eu acho que não é um assunto para ser cobrado. Eu acho esse assunto um pouquinho. Eu acho que ela botou mais para título de conhecimento. E aí? Acho que ela falou um slide só sobre isso. Então.
Eu acho que é mais jogo vocês verem lá o slide dela. Eu botei um slide na minha revisão também. Vou só falar rapidinho então. A gente tem de validade conceitual, que é na teoria, né? Então a minha teoria tem que estar adequada. A gente tem a validade operacional. Aí aqui entra bastante o viés de mensuração operacional, que é como eu vou executar o experimento, execução do experimento. Aí a gente tem a validade de comparação, que também é chamada de validade interna, que tem a ver com o projeto do método. O que eu mais vejo o pessoal comentar em artigo é a validade interna e a validade externa, que é a validade de domínio. Aí a validade externa é o contexto, né? É quando eu pego o estudo, jogo para rolar e vejo o que acontece. E isso daí é mais, na verdade, essas validades são mais para estudo de intervenção mesmo. Validade de informação, que é aquele, tá muito, para ela ter validade de informação, eu tenho que ter um baixo viés de mensuração, né? De mensuração, viés de informação é a mesma coisa. Então está mais relacionado à coleta. E a validade estatística. Estatística, que é o modelo que eu vou escolher. Então, tipo, às vezes, é como se fosse assim, né? O problema dá um texto para eu fazer com razão de prevalência. Ele dá todo o contexto de estudo transversal. Aí eu vou e calculo odds ratio. Então eu estou usando a estatística errada. Também tem método errado aí, né? Mas a validade estatística o nome já diz. Eu estou usando o modelo estatístico inadequado. Aí deixa eu ver aqui umas questões sobre viés no Fletcher. Eu posso mandar para vocês esse livro. Tá no 7. Deixa eu ver se tem exercício. Deve ter. Não é aqui. Olha, esse gráfico tá bacana. É parecido com aquele do alvo lá que eu mandei. Ah, esse esqueminha tá muito bom. De validade interna e validade externa. Bora lá, pessoal. Fazer a primeira. Uma vez que existem relativamente poucos pacientes nesse estudo, ele pode passar uma impressão errônea do efeito real da cirurgia. Então, qual é o viés que está aí? Ou qual é aonde que o estudo pode falhar? Qual é a ameaça dele, né? A ameaça à validade. Bora lá, eu quero pelo menos duas respostas. O primeiro corajoso vai dizer alguma coisa, aí o segundo pode ir na onda dele ou pode discordar, né? Só pra gente gerar um debate. O acaso seria o viés de aleatório, casual? Isso, o acaso é o aleatório. Pode ser essa a resposta, então? É uma boa resposta, né? Mas qual é a explicação para ser o acaso? Por que não pode ser o de seleção? Já que eu vou escolher poucos pacientes. Eu fui no aleatório justamente porque o número pequeno da amostra não... Eu posso falar? Isso. Ah, não sei dizer. Não, mas esse é o lance Mas... mesmo, a amostra pequena.
Porque naquele gráfico, aqui, ó, se a amostra for pequena, a gente está nessa região aqui, ó. Tipo, 2 pessoas. Se eu tivesse, tipo, 1.000 pessoas, o erro já ia baixar bastante. Então, o erro aleatório, à medida que o N amostral aumenta, por isso que a gente faz cálculo da amostra. Então, tipo assim, vou fazer um estudo. Quantas pessoas têm essa doença no estado? Ah, tem 5.000 pessoas. Aí eu vou numa calculadora de amostra e falo, eu quero um erro de tanto, eu tenho 5.000 pessoas, quantas pessoas eu tenho que levantar os dados? Aí a calculadora vai dizer, ah, tu não precisa pesquisar as 5.000 pessoas. Se tu pesquisar 400, está valendo já. Já seria amostra suficiente. Quando a calculadora diz o valor do N amostral, é justamente para, tipo, pular, né? Com uma margemzinha de segurança para pular a parte do erro aleatório. Mas é isso aí. Mas eu olhei assim, será que é erro aleatório ou erro de seleção? Porque eu posso selecionar os errados. Mas quem determina o selecionar o errado no caso, ó, no caso é o acaso, né? É a aleatoriedade. Os estudos, A2. Os resultados desse estudo não podem se aplicar ao seu paciente, uma mulher, porque todos os pacientes do estudo eram homens. Então a gente tem aí, né? Seleção, aferição e que mais? Confusão, acaso e validade externa. Só lembrar aqui. Então, ó, o estudo foi feito com homens e eu estou tratando uma mulher. Qual é a ameaça aí? É na seleção, é na aferição? Na seleção. Porque eu estou selecionando uma mulher e tinha que ser homem? Não, não, porque eu só selecionei homens. Aí, tipo, o Deveria ter estudo ficou com selecionado dos dois viés. sexos, né? Isso. É um bom pensamento, mas não é de seleção. É um desses três aqui, ó. Se fosse no começo do estudo, se eu tivesse fazendo o estudo, era um de seleção. Porque eu ia estar escolhendo. Só que o estudo já foi feito. E eu vou utilizar o estudo para minha paciente. E aí eu O vou. viés, de, o viés de seleção vai ser sempre no início do estudo, então? Isso. O viés de Ah, seleção é o viés do início do estudo, quando eu tô antes de levantar os dados. Na hora que eu vou dizer quem é que entra, quem tá. é que sai. Entendi. Então essa é a seleção, né? Critérios de inclusão e exclusão. Quando eu estabelecer esses critérios, se eu não estabelecer direito, vai criar um viés de seleção. Esse daí é um validade externa, capacidade de generalização. Porque qual é o lance da validade externa? Eu fiz um estudo, funcionou, bacana. Quando eu pego esse estudo e jogo para a população em geral, pode funcionar ou pode não funcionar. Muitos estudos, eles têm uma boa validade interna, tipo 80%, 90%, 95%. Só que quando chega na validade externa, para testar no povão, geralmente a tendência é que a validade caia um pouco. Aí a gente tem que ver. Se a validade cair muito, talvez seja inviabilizado. Por isso que a gente faz vários níveis de teste para vacina, por exemplo. Então, cada nível de teste que a gente faz na vacina é um novo patamar de validade externa que eu estou tentando assegurar a qualidade e a eficácia da vacina. Mas esse daí é bem fácil de confundir com o viés de seleção mesmo. Bora lá, 1.3. Menos pacientes que não sofram a cirurgia permaneciam sobre os cuidados da clínica 2 meses após a cirurgia. Eu não entendi direito. Menos pacientes que não sofram a cirurgia permaneciam sobre os cuidados 2 meses após a cirurgia. Não entendi a pergunta. Pois eu não entendi o contexto. Quem não sofre a cirurgia
ficava na clínica 2 meses após a cirurgia, mas ele nem teve a cirurgia. Achei confuso também. Talvez da data que deveria ser a cirurgia, né? Nossa, é confuso, né? Será que é viés de confusão? 1.3, deixa eu ver se tem resposta. A resposta na apêndice A. Então deixa eu só anotar aqui 1.3, aí depois eu vejo as respostas. Porque ou é tratamento diferente ou viés de confusão. Aí se for o tratamento... eu acho que seria viés de aferição. Que é um erro no método. Na hora de medir. Então, tipo... Quem não fez a cirurgia, mas ficou na clínica, acabou tendo cuidados pela equipe de saúde, não cuidados em casa. Aí vai ter um resultado, vai ter um desvio. Mas eu tô achando que é confusão. Bora pular pro próximo. Os pacientes que foram indicados para a cirurgia eram mais jovens e estavam em melhores condições físicas do que aqueles que permaneceram sob o cuidado médico. Eu acho que esse daí é o mais fácil até agora. Ah, gente, rapidão uma coisa. Ah, tá aqui, ó. Eu pulei essa parte, eu pensei que não tinha, do caso clínico. Vamos lá. Uma mulher de 37 anos sofrendo de dor lombar nas últimas 4 semanas quer saber se você recomenda uma cirurgia. Você prefere embasar suas recomendações no tratamento e evidências de pesquisa, sempre que possível. PBE, tá? Prática baseada em evidência. No melhor estudo que você conseguiu encontrar, os pesquisadores revisaram os registros médicos de 40 homens consecutivos com dor lombar sobre os cuidados na clínica. Desses, 22 foram encaminhados para a cirurgia e 18 permaneceram sob cuidados médicos sem cirurgia. O estudo comparou a taxa de dor incapacitante após 2 meses. Todos os pacientes tratados com a cirurgia e 10 dos que receberam tratamento médico continuaram consultando a clínica durante esse período. Então teve um pessoal que não fez cirurgia que não precisou voltar, né? Ele ficou sadio. As taxas de alívio de dor foram levemente mais altas nos pacientes submetidos à cirurgia. Ah, não. Então quem sofreu a intervenção teve uma melhora no quadro. Tá, então aqui, ó, 1.4. Os pacientes que foram indicados para a cirurgia eram mais jovens e estavam em melhores condições físicas do que aqueles que receberam cuidado médico. Então, uns foram para o procedimento, outros não foram para o procedimento. O que eu estou fazendo aí? Eu estou escolhendo. Ninguém? Se eu tenho 2 grupos. Viés de seleção. Isso, viés de seleção. Porque se eu tenho 2 grupos e eu vou analisar o efeito de ter feito o tratamento, a intervenção em um grupo e no outro que não foi preciso, eu tenho que identificar se esses grupos são homogêneos. Mas aí eu vejo que quem foi para a cirurgia era mais jovem e estava em melhores condições físicas. Então, só de separar assim, a tendência é que esse grupo mais jovem, em melhor condição física,
vai ter uma melhor recuperação. Então, uma forma, né, seria de fazer aquele, como é? Estratificação? Emparelhamento, fazer o emparelhamento. Então, pegar assim, metade dos jovens vai para a cirurgia, metade fica na clínica. E o outro também faz a mesma coisa para a gente ter grupos homogêneos, que sejam equivalentes. Bora ver, agora sabendo da história, bora ver se dá para fazer 1.3. Abner, eu fiquei um pouco confusa em relação ao viés de seleção e a validade externa. Tá. No viés de seleção, é quando eu vou eleger quem vai fazer parte do estudo. Então, nesse caso, como eu estava tratando do lombar e eu queria ver o efeito da cirurgia e o efeito da. É a guerra, né? Cirurgia versus clínica. E aí, eu quero ver o efeito de cada uma. Acabou que o pessoal que passou pela cirurgia teve uma recuperação melhor em questão de alívio de dor. Beleza. Só que na hora de escolher os grupos, a 1.4 está dizendo que os grupos não eram homogêneos. Então aí tem uma forte tendência a viés de seleção. Porque eu não escolhi igualmente. Então não foi aleatório e nem foi padronizado. Porque na hora que eu vou fazer a seleção, eu posso fazer totalmente aleatório e eu posso fazer aquela divisãozinha, né? Se eu tenho jovens e pessoas que não estão em boas condições, eu posso dividir metade para cada, ou então uma porcentagem, alguma coisa assim, pensando em equilibrar os grupos. É bem parecido com aquele negócio de equidade. Na validade externa, o estudo já aconteceu. Então, tipo assim, tive a internação, o pessoal recebeu alta, produziu o artigo. Ou então não, eu fiz só esse estudo. E aí eu posso ir para um novo nível. Então, eu fiz o estudo no meu hospital, o próximo estudo vai fazer em um hospital em cada região do país. Então, no sul, no sudeste. Bora ver se funcionou só porque eu estou na região norte, se tem um fator de cultura, de local, de predisposição genética, ou se funciona para todo mundo, para todas as regiões. E isso daí de funcionar para fora, né? Do desenhozinho que eu fiz, do meu primeiro nível, é o que a gente chama de prova externa, para determinar a validade externa. E essa validade externa, ela continua. Então, tipo assim, quando a gente fala de nível de estudo de testes, todos os medicamentos estão em fase de teste ainda, na última fase. Porque, tipo assim, vai que o efeito demora 30 anos para aparecer. E aí depois a gente começa a ver uma sequência de pessoas que apresentaram alguma morbidade por causa do uso de algum medicamento. Esse medicamento vai ser suspenso. Então, todos os fármacos, eles estão... e os procedimentos também, as intervenções, imagino, estão sujeitas a cair em algum momento pela validade externa, dependendo se vai ser aceito na população, que é que ele fala de capacidade de generalização. Se eu posso pegar aquele estudo e jogar para todo mundo. Beleza? Então, nesse caso aí, foi porque, tipo, o estudo que viram lá foi realizado só com um homem, aí foi trazer para a prática para realizar com uma mulher. Ah, mas isso daí é na primeira, né? Acho que foi, não sei se foi na segunda ou na primeira. Ah, aqui ó, segunda. O da segunda, ele falava disso, do viés de validade externa. Porque era uma mulher e o estudo foi feito com homens. Então eu não posso generalizar para ela. Entendi. Obrigada. Bora lá, 1.5. Em comparação aos pacientes que tiveram somente o tratamento médico, os que foram submetidos à cirurgia podem estar menos propensos a relatar qualquer dor que tenha sentido, e os médicos responsáveis menos inclinados a registrar o fato. Só na última frase dá para matar. Ele pode não marcar registrar o fato.
Viés de aferição? Isso, viés de aferição. Então, olha só, o viés de aferição pode vir da memória do paciente, pode vir. Aí, nesse caso, né? Na verdade, o médico não querer registrar o fato tá mais para um viés de observador. De viés de observador e de confirmação. De tipo, imagina que eu vou fazer um estudo, eu sou da. Como é o nome daquela que espeta a agulha? Acupuntura. E aí eu vou tratar a dor lombar com acupuntura. E aí, no meu estudo, olha que coincidência, o meu estudo ele validou a acupuntura para dor lombar. Mas aí, se eu sou favorável desse método, eu já tenho uma predisposição de achar os resultados da acupuntura positivos e ignorar o que é contrário. Isso daí é o viés do observador junto com o viés de confirmação, né? Que eu só dou valor para aquilo que me importa e o que eu desprezo também eu nem considero. Mas aí, nesse caso das alternativas, o mais adequado seria o viés de aferição mesmo. Eu acho que foram todos, né? São cinco questões, foram os 5, bora ver se daqui vai repetir. Os pacientes que não apresentavam outras condições médicas tiveram maior probabilidade de recuperação e de ser encaminhado para a cirurgia. É parecido com aquela, né, de quem era jovem foi e quem não era acabou ficando só na clínica mesmo. Deixa eu ler rapidinho aqui, o começo. Os pacientes que não apresentavam outras condições médicas, não tinha comorbidade, tinha maior probabilidade de ser encaminhado para a cirurgia. Tá. Então, pessoal, quem tinha outras doenças não fazia cirurgia. E quem tinha só dor lombar fazia cirurgia. Seria de seleção? É isso aí, de seleção. Viés de seleção. Aí deixa eu ver se isso daqui ainda é a histamina. Acho que aqui é mais amostragem. Ângelo, Oi. tu pode repetir a do acaso, por favor? A explicação e a questão que tu usou, porque eu não reparei nada. Preste atenção. O do acaso era que tinham poucas pessoas. Uma vez que existem poucos pacientes. Tá. Era o primeiro. Porque no acaso, vamos dizer que a gente vai fazer um levantamento, sei lá, de automedicação na ESA. Como que seria o ideal de fazer esse estudo? Passar por todos os períodos, sei lá, uma aula aqui que a turma toda esteja reunida, e aí pega uma amostra, tipo 5 pessoas do primeiro período, 5 pessoas do segundo, ou por proporção, né? Eu não sei se no final as turmas diminuem, mas fazer um pouquinho de cada. Ou pegar a lista de todo mundo, todos os alunos da ESA, e faz lá um sorteio, tipo aquele sorteio de site para brinde. Aí eu estou fazendo ou aleatório ou por emparelhamento. Agora, se eu for só numa turma de 8º período, por exemplo, tipo, depois de farmaco o cara está muito mais sujeito a fazer uso de automedicação do que um aluno de primeiro período, por exemplo. Então, dependendo de aonde que eu vou pegar e a quantidade de pessoas, talvez esse grupo que eu escolhi para a amostragem, ele esteja muito diferente do grupo real. Então eu vou ter o erro do acaso. Putz, vou pegar só 5 alunos da ESA toda? O ideal era pegar, não sei. Aí a gente vai para cálculo de amostragem. Aí tem fórmulas, tem tabelas. O melhor são sites, né? A gente entra no site e fala assim, na ESA tem 5.000 alunos. Eu quero uma confiança de 95%. Aí bota umas outras coisas lá e ele te fala, então para esse estudo você precisa de no mínimo
341 pessoas, porque essa quantidade ela já diluiu o acaso, que é esse gráfico aqui, ó. Esse daqui é o do erro aleatório. E aí esse do azul, ó, quando aumenta o n, diminui o do acaso. E no problema ele pegava pouca gente, beleza? Tem uns aqui de viés também. Eu acho bom vocês fazerem. Vou mandar lá no grupo. Aí deixa eu ver qual é o outro assunto que eu marquei para ver no livro. Ah, eu não marquei. Eu marquei e fechei o arquivo sem salvar. Ah, é bom a gente fazer exercício de causalidade. Validade interna e externa. Cadê causalidade? Seria bom se tivesse exercício aqui também de método científico, né? Etapas do método científico. Variação. Causas. Aqui em fatores de risco parece que tem exercícios de causalidade lá pela página 60. Deixa eu só ver se em outro lugar também. Ah, aqui ó, confirmando viés de confusão, é bacana também. Então, página 60, 78. Estudos observacionais e causalidade, é uma boa também, 82. Aí eu acho que isso fecha a parte científica, né, de introdução, e depois a gente vai para a questão de estudos de intervenção. Bora lá. 68 do PDF, deve estar lá pela 80. Por aqui. Demais. Ei, pessoal, vocês lembram como que é a sequência temporal de coorte e caso controle? Quem é que estuda para frente? Quem é que estuda para trás? Eu não lembro, não. Mas tu não viu, né, a revisão de estudos observacionais? Pois é, eu ainda não consegui ver, vou assistir a gravada hoje ainda. Coorte é para frente e o caso controle é para trás, né? Idealmente é assim. Vamos lá, falar de observacional um pouquinho aqui. Estudos observacionais. Então, nos estudos observacionais, a gente pode ter só o descritivo e a gente pode ter o analítico. O descritivo, como o nome vai dizer, ele só vai relatar o que acontece. Então, ele não vai tentar estabelecer uma correlação. A matemática do descritivo é uma matemática muito mais simples. Ele vai dizer tantos por cento apresentaram tal característica, tantos por cento apresentaram a outra característica. Então, aqui entra relato de caso, né? Quando eu pego um caso, 2 casos, 3 casos, normalmente relato de caso foi tipo assim,
Um profissional que viu na clínica dele, apareceu lá um paciente que, tipo, tinha uns sintomas lá que ele nunca viu na vida. Aí ele, caramba, será que eu não estou estudando? Deixa eu pesquisar aqui. Ele pesquisou, não achou nada. Pô, acho que eu estou vendo aqui uma nova situação, talvez seja uma nova doença. Né? O Covid começou assim, com um relato de caso. Inclusive, o carinha que fez o primeiro relato de caso do Covid morreu, acho que em 2019 ainda. Agora, se foi de morte morrida ou morte matada, eu acho bem suspeito. Aí, vamos dizer que aconteceu não só com um profissional naquele hospital, mas aconteceu com, tipo, 2, 3 profissionais naquele hospital. Ou, tipo, uma enfermaria. Então, a gente tem uma série de casos. Se o relato de caso está muito relacionado com o indivíduo, né, o profissional, a série de casos ela está mais relacionada com a instituição. Pode ser série de casos também, tipo, numa cidade, de espécie e tudo mais. Só que numa cidade a gente tem menos controle de caracterizar, de levantar os dados. Quando acontece de um hospital relatar assim, uma série de casos, normalmente esse relato tem uma melhor qualidade, porque ele consegue aplicar o mesmo método na hora de descrever. E aí a gente quase que tem uma comparação. E a comparação é a chave para fazer o estudo analítico. Pode ser um estudo transversal. Aí, o transversal tem a coisa mais difícil para mim no transversal é o nome dele. Porque ele pode ser chamado de transversal, ou ele pode ser chamado de estudo de corte, ou ele pode ser chamado de estudo de prevalência, porque ele mede justamente a prevalência, né? Quanto que está acontecendo naquele momento. Pode ser chamado de estudo seccional, porque a ideia é tipo assim. Imagina que tem, sei lá, um pãozão. Aí eu vou tirar uma fatia dele, lá do meio. Então eu vou tirar uma seção dele e vou ver o que está acontecendo nessa seção, nessa fatia. Então é um estudo seccional, ou pode ser chamado de cross-section, em inglês, né? Tem muito nome para ele. E tem o estudo ecológico. O estudo ecológico tem um detalhezinho que é bom vocês terem bem em mente, que o estudo ecológico ele é um estudo coletivo. Então, eu não vou ter o dado individual. Ah, fulaninho adoeceu. Esse daqui não. Manteve a saúde e tal. Eu vou ter o dado, tipo, de um bairro, de uma rua, de uma cidade, de um país. Então, eu vou ter a média, né? Eu tenho dados agregados, sintéticos. E aí, lá nos analíticos... Ah, não. Mentira. Lá nos de intervenção também tem um coletivo. Eu vou fazer aqui bem... Só para botar junto, falar dos coletivos, né? Estudos de intervenção, que é o contrário do observacional, né? No observacional, eu vou só observar, eu não vou meter meu dedo. No estudo de intervenção, não. A equipe vai promover uma intervenção. Aí tem um estudo de intervenção que é o comunitário. Então, eu vou fazer lá um ensaio experimental com... Aí pode ser um comunitário, pode ser um bairro, pode ser um país. Eu estava vendo o negócio que saiu do quebra de sigilo da parada da pandemia. E aí, tipo assim, o pessoal, né, do Ministério da Saúde tava falando assim, não, deixa acontecer lá em Manaus mesmo, porque vai rolar imunidade de rebanho. Então essa parada que eles fizeram foi um estudo comunitário aqui, para ver como a cidade reagia, né, como um todo. E aí a gente sabe que não deu certo. Por isso que tem comitê de ética. É para isso que tem comitê de ética, para o cara não fazer assim uma coisa da cabeça dele. E aí a gente sabe as consequências. Então o ecológico e o comunitário são estudos coletivos. O ecológico é um observacional descritivo. E o comunitário é um tipo de estudo de intervenção. Os analíticos, eles vão ter uma medida de associação. Tu vai calcular alguma coisa importante, que é a medida de associação. Né? Aí a gente tem razão de prevalência, risco relativo e odds ratio, que é a razão de chance.
O risco relativo a gente calcula para estudo transversal. Eu vou colocar lá prevalência, quantas pessoas têm a doença entre os que foram expostos e quantas pessoas têm a doença que não foram expostos. Aí tem que ver como é que funciona a tabelinha, muito importante, tabelinha de contingência. Aí uma coisa, um detalhezinho, ó. O transversal, ele aparece no descritivo e ele aparece no analítico. Porque eu posso calcular, eu não sou obrigado a calcular a razão de prevalência. Se eu calcular a razão de prevalência, se eu estabelecer os grupos, exposto e não exposto, e calcular a razão de prevalência, eu estou encontrando uma medida de associação, estou fazendo um estudo comparativo, e a gente chama o estudo comparativo aqui de analítico. Mas se eu não faço, tipo assim, a vigilância epidemiológica sempre está falando casos de Covid, casos de influenza, essas coisas, são estudos transversais. O inquérito de investigação epidemiológica é um estudo transversal. Só que ele não vai calcular a razão de prevalência. Porque ele não está muito... Até pode usar um inquérito epidemiológico para formular uma hipótese, mas ele está mais interessado em ter o conhecimento do que está acontecendo naquele momento para tomar uma decisão pública, de saúde pública. Então o transversal ele pode ser só descritivo ou ele pode ser só analítico. O risco relativo a gente faz para o estudo de coorte. E aí a fórmula do risco relativo é muito parecido com o transversal. É o risco do exposto, risco ou incidência, tá? É a mesma coisa. E o risco do não exposto. Então, se vier uma questão de coorte e você usar a fórmula do transversal, vai dar o mesmo resultado. Só muda a teoria. O coorte, é por isso que eu fiz a pergunta. O coorte, ele é um pouco polêmico. Porque qual é a ideia do coorte? Bora ver se prática de meditação ajuda no desempenho de notas nos alunos da ESA. Aí lá no primeiro período eu pego 20 alunos. Desses 20 alunos, 5 falaram que gostam de fazer meditação e 5 falaram que nunca fizeram, não tem interesse, que não vão fazer. Aí eu vou analisar o desempenho da nota deles até, sei lá, até tipo ficar uma nota vermelha, acontecer alguma coisa. Eu vou estabelecer lá um critério de desfecho. Então, quando acontecer esse critério de desfecho, aí tá, então desses 5 aqui, um deles entrou no grupo de alunos de nota baixa. Aí eu não preciso mais acompanhar, porque eu já tive a minha informação. O coorte, por excelência, ele é prospectivo. E o caso controle, estudo de caso controle, via de regra, ele é retrospectivo. O que acontece? Que a professora colocou e ela falou na aula, ela mostrou artigos de coorte retrospectiva. Só que assim, se tu vai fazer um estudo retrospectivo, tu não vai pegar mais o momento em que o cara ficou doente. Então tu perde o momento da incidência. E se tu vai fazer um estudo retrospectivo, por que tu não faz um de caso controle? O estudo de caso controle, por ele levantar os dados depois que a pessoa já tem desfecho, né, doente sadio, ele é mais simples. Eu preciso fazer menos acompanhamento, gasto menos com equipe, ele é mais rápido, mais simples. Porém, a evidência dele é um pouquinho mais fraca do que o estudo de coorte. Então, para mim, quem faz coorte retrospectiva só quer pegar status, porque na pirâmide da evidência, a coorte está por aqui. E o estudo de caso controle está logo abaixo. Então, para mim, o cara só quer dizer que ele tem uma evidência melhor. Mas a professora aceita os dois, coorte prospectiva e coorte retrospectiva. Só para deixar claro isso. Bora ver lá se eu acho questão de causalidade. E a gente faz questão de ensaio clínico. Olha, eu pensei que ia ter menos gente esse horário.
A professora Rita ela faz metade da nota de tarefa, né, pessoal? De atividade. Sim. Ai, ela é tão bonita, nossa. Eu faço espiritualidade, uma optativa com ela. É bem legal. Aí ela e o professor Arteiro, eles levam uma garrafona de chá, biscoito, porque a aula é de noite. Aí cada aluno tem um crachazinho pra gente fazer trabalho em grupo e saber como é o nome do coleguinha. Que fofa. Pois é. Coorte. Ah, inclusive, eu fiz essa questão aqui na monitoria de cálculos observacionais analíticos. É uma boa também, vocês pegarem essa parte aqui, ó. Página 89 do PDF para fazer essas questões. Questão de cálculo aqui tá bem legal. Não tá muito difícil, não tá muito um enunciado muito difícil de interpretar, é mais para botar a mão na massa e fazer o cálculo mesmo. Não tô achando causalidade, eu acho que ele só cita. Porque causalidade seriam questões teóricas, tipo aqueles que a gente viu de viés. Formas de randomização, estratificação. Ó, na aula ela falou de randomização, restrição. Restrição seria critérios de exclusão. Não lembro se ela falou. Pareamento ela falou. Ah, sim. Ela botou exclusão. Tô vendo aqui no resuminho, ela botou exclusão. Emparelhamento. Esses ajustes, ajuste simples e ajuste multivariável, é análise estatística. Ela colocou lá, análise estatística engloba tudo isso aí. Esse análise de cenário não é pra gente agora. O computador deu uma travadinha. Gente, é melhor ficar só com a teoria mesmo de... Se alguém achar em algum lugar exercício de causalidade, né? Aqueles critérios de Hill, os 9 critérios de Bradford-Hill. Tem que ser específico, tem que ver a força, o gradiente, né? Dose independente. Se alguém achar exercício disso, manda lá no grupo ou me manda, que aí eu posso fazer alguma coisa de comentário. Bora ver estudo de intervenção. Risco. Prognóstico. Diagnóstico. Estudo sobre efeitos de tratamento. 142. Mas parece que ele fala bem pouquinho. Sensibilidade, teste. Tratamento, 140. Deixa eu ver aqui. Tá, então, lá no slide eu fiz o esqueminha dos estudos observacionais.
que é quando o pesquisador ele não vai meter o seu dedinho, ele só vai ficar observando. Qual que seria o outro caminho, além dos estudos observacionais? Os estudos de intervenção. E o que é uma intervenção? Qualquer coisa que o pesquisador, que a equipe proponha ao paciente, aos voluntários, que eles façam. Então, tipo assim, não é ético eu fazer, por exemplo, um estudo de intervenção assim. Eu vou analisar os efeitos do álcool na gravidez. E aí eu pego lá, metade das gestantes não podem consumir álcool, que é o normal, né? Principalmente no primeiro trimestre. E a outra metade eu falo assim, não, vocês podem consumir. Ou então fazer um grupo. Você tem consumo de no máximo 2 latinhas de cerveja. Em um outro grupo eu digo assim, não, você pode beber álcool quanto quiser. Porque aí vai acontecer o que aconteceu aqui na época do Covid, quando faltou oxigênio, né? O pessoal fez uma intervenção que era prejudicial. E aí o comitê de ética não aprova esse tipo de coisa. Mas eu posso fazer um estudo observacional. Um caso controle, um coorte, pode até fazer um de prevalência de uso de álcool pelas gestantes e as consequências disso no desenvolvimento da criança. Porque a gente dá a orientação, né? Se o paciente vai aderir à recomendação é outra história. Então eu posso observar os pacientes que têm um comportamento de risco. Eu não posso, eticamente falando, induzir os pacientes a essa exposição ao risco. Então, dentro dos estudos de intervenção, a gente tem aqueles que são totalmente aleatórios, que eu consigo estabelecer lá nos grupos. Quem vai sofrer o procedimento, acho melhor fazer isso no PowerPoint. Então o esquema é assim. Os estudos podem ser observacionais. A gente detalhou bem legal. Pode ser um estudo de intervenção. Aí no estudo de intervenção, eu preciso ver quem é que vai estar sujeito à minha intervenção. Essa intervenção pode ser algo bem simples, tipo assim, uma orientação de como escovar os dentes. Pega lá o paciente e pede assim, seu fulano, mostre como é que o senhor escova os dentes. Aí observa lá e faz uma dica. Não, se o senhor fizer desse jeito é melhor. Ou então não precisa fazer tanta força, alguma coisa assim. Pode ser só uma orientação no sentido de educação em saúde, promoção em saúde. Isso daí já é uma intervenção. Pode ser o uso de um novo medicamento, uma nova combinação, vou mudar lá alguma coisa de posologia, sei lá. Mas pode ser também uma cirurgia, qualquer coisa, né? Que o paciente não ia fazer por conta própria, que eu estou induzindo ele a fazer aquilo. Normalmente, os estudos de intervenção, eles buscam proteção. Lá no nosso gráfico de medidas de associação, a medida de associação, quando dá 1, o 1 é como se fosse 0 a 0. Então, tipo assim, o cara que fez uso de fio dental e o cara que não fez uso de fio dental, os dois acabaram tendo cárie na mesma proporção. Então, esse fio dental aqui não tá... Tem alguma coisa errada com ele, não está fazendo efeito, não faz diferença. Se na medida de associação deu 0,5, significa que só metade das pessoas que fizeram aquele procedimento ficaram doentes. Então isso daqui é uma coisa boa, indica proteção. O exemplo clássico são as vacinas. Se a medida de associação deu mais, deu tipo 2, significa que quem foi exposto àquele fator
adoeceu 2 vezes, o número de pessoas que adoeceram, se ele foi exposto, né, foi o dobro do que quem não foi exposto. Sempre quando a gente vai calcular uma medida de associação, a gente faz exposto dividido por não exposto. E aí se deu alto, mais de 1, simboliza risco. No estudo de intervenção, eu vou promover o fator de risco ou o fator de proteção com a minha intervenção. Aí essa intervenção, ela pode ser aleatória. E aí, para ser aleatória, eu tenho que ter o placebo. E ela pode ser não aleatória. Aí esse do aleatório é o ensaio clínico randomizado, que dentre os estudos primários é o estudo mais forte que existe, né? Para a gente poder fazer um ensaio clínico, eu já passei por muito estudo observacional, eu já coletei muita informação teórica para poder ter segurança na minha intervenção. Às vezes não dá para fazer o uso do placebo. Eu não consigo colocar aleatoriamente. Por exemplo, vamos dizer que um hospital ele tinha uma política lá de uso de antibióticos. E aí a comissão de infecção hospitalar fez um levantamento e descobriu e estabeleceu um novo manual. Tem uma nova política de uso de antibióticos. Não é ético que eu pegue assim, metade do hospital continua com a política antiga e a outra metade vai com a política nova. Bora ver se funciona. Porque senão as pessoas que ficaram com a política antiga, elas vão ser prejudicadas. Então, nesse caso, o hospital ele vai fazer um estudo, o levantamento de dados do curso dos pacientes em relação à infecção, ele vai ser um estudo quase experimental. Aí assim, ó, a professora, ela colocou assim, quase, eu vejo mais assim, quase, que é do latim, né? Então aqui eu não consigo, por uma questão ética, por uma questão metodológica. Então, tipo assim, vamos dizer que eu vou fazer um estudo sobre massoterapia. Como que eu vou simular massagem, um placebo para massagem? A pessoa que recebe massagem... inclusive, tinha uma questão que o pessoal levantou na aula, que era assim, né? Era um estudo que... Como é que era? Deixa eu ver quem é que tá na chamada. Acho que foi o Nog que perguntou. Júlia, tu lembra dessa pergunta? Era um estudo que ele perguntou como é que faz... Como que eu vou fazer um placebo de um procedimento que o paciente sabe que ele está recebendo música? Né? Como que eu ia fazer um placebo, um tratamento de música? Só que eu não lembro da resposta dela. Eu pensei assim, né? Bota um fone de ouvido, aí um paciente recebe um fone que não toca nada, ou toca tipo um chiado, alguma coisa que não é a música lá para acalmar ele, para tranquilizar. Eu não lembro qual que era a ideia da intervenção. Mas tem muitas situações em que eu não consigo gerar o placebo, que eu não consigo fazer de forma aleatória. Então é um estudo quase experimental. Aí, dentre os ensaios, a gente ainda tem o tal do ensaio comunitário, que é o coletivo comunitário, que é o coletivo do estudo de intervenção. Então, as medidas são mais simples, ele é mais rápido de fazer, é mais fácil para analisar e tudo mais. Só que, como o nome está dizendo, né, ele vai para um aglomerado, um conglomerado, numa medida sintética. Eu vou ter lá o comportamento do bairro. Eu não posso estabelecer o processo patológico individual. Eu não tenho como recuperar os dados individuais, uma vez que eu só peguei os dados do comunitário. Uma vantagem do comunitário é que, tipo assim, tem muitos serviços que já levantam dados que a gente pode usar para o estudo comunitário. Vigilância, Secretaria Municipal de Saúde. Então,
um dos pontos a favor do comunitário, quando precisa de um estudo que ele tem que ser usado rapidamente, o Ministério da Saúde faz muito disso, ele faz um estudo comunitário. Ah, deixa eu ver alguma coisa aqui que eu deixei de falar. Do slide dela. Grupo de comparação, ó. Normalmente esse grupo de comparação é o do placebo, ou então quem estava recebendo o tratamento anterior. Aí eu vou comparar tratamento anterior versus novo tratamento. Prática baseada em evidências. A professora Rita ama isso daqui. Comparação, ó. Distribuir aleatoriamente, fazer placebo, cegamento, né? O ideal no estudo é que nem o pesquisador e nem o paciente tenham conhecimento de quem está sendo submetido ou não, né? Que é o duplo cegamento. Mas se um dos dois tiver que não ser cego, que seja o pesquisador. O ideal é que o paciente não saiba se ele está no grupo da intervenção ou no grupo do controle. Aí isso daqui é o esqueminha. Paralelo e cruzado, eu acho que ela não cobra. Ela passou rapidinho esse do paralelo e cruzado, né? Quando eu faço dois grupos separados, e aí eu vou analisar o desfecho de cada um. E aqui no cruzado é quando a gente pega o pessoal... Porque é assim, né? Quando eu faço um estudo observacional, por exemplo, de coorte, aí eu vou lá ver álcool e insuficiência renal. Aí eu vou perguntar, o senhor faz uso de álcool e tudo mais, regular? Faço. Aí a cada 6 meses vai lá uma equipe na casa do senhor perguntar sobre os hábitos dele, o que ele está sentindo. Aí ele pode começar a reclamar de uma dor renal, alguma coisa assim. E aí, pelo fato dele estar participando do estudo, dele estar sendo acompanhado, talvez ele comece a pensar assim, poxa, eu acho que eu tenho que cuidar melhor da minha saúde. Esse negócio aqui não está fazendo bem para mim. Aí quando vai lá a equipe numa nova data, chega lá, então, seu fulano, quantas caixinhas o senhor bebeu por semana e tal? Não, meu filho, agora eu parei de beber, resolvi mudar de vida e tal. Então aconteceu uma troca de segmento, né? Ele era do grupo exposto, que era exposto ao alcoolismo, e passou para o grupo não exposto. Então ele que escolheu fazer essa troca de grupo. Aí essa troca de grupo espontânea, ela prejudica o estudo de coorte. Aqui no cruzado, o próprio pesquisador, ele que vai induzir essa troca. Então, bora ver. Se o sujeito que foi submetido ao procedimento teve uma resposta boa, para eu analisar a causalidade dessa resposta boa, deixa eu trocar de grupo. Agora ele não vai mais ser submetido ao procedimento. Ele vai fazer parte do grupo controle. Será que a resposta dele vai cair? Aí eu troco ele de grupo e observo. Caiu mesmo. Pô, beleza, tá confirmando. E o cara que estava no grupo controle, ele não estava tendo uma boa resposta. Aí eu troco ele de grupo. Foi pro grupo da intervenção, a resposta dele melhorou. Ah, beleza. Então minha intervenção aqui, meu tratamento, seja lá o que for, de fato está produzindo um efeito positivo. Ou pode não acontecer, né? Pode cair aqui a validade do efeito da intervenção quando eu cruzo os grupos. Vocês estão pegando, né, pessoal? Vou admitir que sim. Sim. Eu não tô vendo o chat porque eu tô trocando várias telas. Vantagens, né? Então, na pirâmide de evidência, o ensaio clínico randomizado está bem alto. Inclusive, tem gente que pensa que o ensaio clínico randomizado é o topo da pirâmide.
Eu quero dizer para as pessoas, para vocês, né, pesquisadores, que os estudos sobre estudos, revisões sistemáticas, produzem um nível de evidência mais alto. Aí eu estou puxando sardinha para o meu lado porque eu tenho um grupo de pesquisa, inclusive eu estou querendo recrutar pessoas aí pro próximo semestre. Quem que tiver interesse de trabalhar com revisão sistemática, a gente conversa aí no próximo semestre. Controle de variáveis, controle de processos, né? O pesquisador define a intervenção, sequência temporal. Tem alguém com áudio ligado. Isabel? Foi mal, perdão. Ah, beleza. Padrão ouro, né? Padrão ouro com aspas. Porque, tipo assim, 12 estudos primários é o padrão ouro. Mas a gente pode fazer um estudo sobre ensaios clínicos. Desvantagem, né? Caro, prolongado, problema de adesão, né? O professor até falou que nos Estados Unidos tem um negócio de incentivo financeiro. A generalização também, né? Então, tipo assim, para eu levar para generalização, tipo assim, para o Brasil todo, o meu estudo tem que ser com N muito grande. Então, ou então, tipo aquele caso que a gente viu lá no exercício, só tinha estudo com homens e eu não podia fazer aplicar para minha paciente. Que é aquele negócio que eu falei também para vocês da tribo indígena, né? Quando o pessoal, a equipe de odonto foi lá fazer a pesquisa, só tinham as mulheres e os idosos, os homens saíram para trabalhar. E problemas éticos. Aqui o grande empecilho é problemas éticos, que é onde o CEP pega assim mais em cima. Inclusive a gente só faz medida de associação para estudos clínicos quando é um estudo de promoção à saúde, de prevenção, promoção à saúde, que ofereça proteção. Eu não posso propor uma intervenção que ofereça risco. Aí quase experimental, a gente falou. A vantagem, uma coisa muito boa do quase experimental, é que ele é o mais próximo que tem do mundo real. Né? Eu perco meu controle, pô, que pena, tô perdendo meu controle. Mas por outro lado, eu tô deixando a coisa rolar solta, como se fosse mais próximo da realidade. Então, ó, às vezes é impossível atribuir aquele rigor sistemático do ensaio clínico. Tipo, naquele exemplo que eu dei lá do hospital que está fazendo um novo processo de intervenção, ou então aquele negócio lá da música, massoterapia. O lance também é generalização, porque vai estar muito relacionado àquela população. Ele bota aqui viés, ó, tem grande potencial de viés. Assim, né? A pirâmide da evidência, se você botar de cabeça para baixo, é a pirâmide do viés. Quanto maior é a evidência, isso significa que ela está menos associada a viés. Aí, ensaios comunitários. Exemplos, né? Tuberculose na zona rural da Etiópia. Fez lá com as comunidades. Tentou lá fazer um grupo de intervenção, um grupo de controle. Para identificar o quê? Velocidade de incidência, né? Incidência de tuberculose. Os novos casos. Eu acho muito legal isso daqui que ela bota de colocar um artigozinho de cada estudo. Pode ser um pouco difícil de interpretar assim, né? De tentar associar, mas essa disciplina é para isso, de tipo, quando tiver as outras, quando for residência também, muitas coisas na residência são passadas em base de artigos porque os livros ainda estão construindo o conhecimento. Artigo, aquele negócio de congresso anal. Umas tabelinhas para comparar, eu acho bem bacana essas tabelinhas que ela traz, é bem resumido. Esqueminha da pirâmide.
A pirâmide do bem é essa. E aqui é a mesma coisa, só que num sequencial, né? Então, o doutor Laí falou que o uso de água alcalina é boa. Pois é, né? Não sei se alguém aqui é defensor do doutor Laí Ribeiro, mas opinião de especialista é o nível mais baixo de evidência. Bora ver se a gente acha exercício de intervenção. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo. Aham, legal. Pô, essa questão número 9.1 é legal, mas a gente não viu, não fala desses níveis de estudo. Essa 9.2 parece que é legal. Acho que dá pra fazer. Um ensaio clínico randomizado compara a angioplastia com a fibronólise para o tratamento de infarto agudo do miocárdio. Os autores declararam que a análise foi por intenção de tratar. Ah, mas eu não sei. Alguém sabe o que é intenção de tratar? É aquela em que todos os participantes do grupo são seguidos até o fim. Ah, tá. Nossa, na descrição não tem nada a ver. Então, né, quando eu dei o exemplo do coorte, tipo, na hora que eu tava fazendo era assim, meditação na ESA e nota baixa. Então, a ideia era meditação, fator de proteção para o desfecho nota. Na hora que o sujeito tivesse nota baixa, seria ele adoecido, então paro de seguir. Aqui não, segue até o final, no intenção de tratar. Mesmo que, independente do desfecho, vai acontecer o acompanhamento. É, né? Mas não é muito o que ela fala. Qual que seria a vantagem de acompanhar um paciente mesmo depois que ele fica doente? Se eu já sei que ele está doente, que ele foi afetado. Que informação que eu teria a mais? As complicações, né, gente? O nível de gravidade. Eu não estou vendo aqui as complicações. Eu acho que seria essa D. Descreve as consequências de oferecer tratamento, sejam eles seguidos a risco ou não. Que aí pode ter mudança de grupo também. Pode ser a letra E? Descreve se um tratamento pode funcionar sob circunstâncias ideais. Não. Porque aí, nessa condição ideal, eu só teria interesse do desfecho. Tipo, eu não estaria assim com a mente aberta para todas as possibilidades. Esse das circunstâncias ideais, ele é bom num estudo inicial, tipo no ensaio clínico também, mas ensaio clínico inicial para a gente analisar o efeito da intervenção sem considerar tipo assim questão de aderência, questão da individualidade de cada paciente no curso da doença.
Deixa eu ver a 9.3 se é legal. Eu acho que é legal. Bora lá. Em um ensaio clínico randomizado, os pacientes com meningite tratados com corticosteroides tiveram taxas mais baixas de mortalidade, de perda auditiva e de sequelas neurológicas. Qual das alternativas a seguir permite uma comparação randomizada? Letra E. Isso, letra E. Esse daí tá. Acho que tá bem tranquilo, né? Mas é bem interessante essa questão. Pede conselho. Nananana. Esse daí fala mais de coorte. Bora pular. Olha só, esse daí mistura ensaio clínico com viés. Pô, se ela cobrasse duas questões no mesmo assunto, ia ser pesado. Eu não vi a prova dela, mas pelo que me falaram, tava fácil, né? Falaram que tava mais fácil do que aquelas questões do Antônio. A AP1, AP1? a Rita ainda não fez prova. Como? Da AP1? A Rita... Não, a da AP2 e da AP1 tu tá falando. Não, me falaram que a AP1 tava mais fácil do que as questões que eu tinha passado. Ah, tá. Tava mesmo. Tava bem de boa a prova dela. Show. Tava tranquila a P1 mesmo. Então, gente, se vocês estão conseguindo responder essas questões aqui, vocês vão amassar. Que esse daqui é o livro de Epidemia 2, pelo menos para medicina. Vai cair medidas de associação na nossa prova ou vai ser só aquela atividade que ela fez na última aula? Boa pergunta. Eu não sei. Gente, eu não sei o que acontece. A professora Rita, ela me dá uns vácuos que, tipo, quando ela responde alguma coisa que eu pergunto de conteúdo, essas coisas assim, eu fico tão feliz. Eu não sei se vai cair medida de associação. Porque é mais esse- cálculo, né? É mais cálculo. E Ela falou que não ia cair cálculo na Ela nossa falou que prova. não ia cair cálculo, é. Pô, maravilha, então. Mas tem alguma coisa de interpretação, medida de associação? Ou A é mais interpretação cálculo? é o que eu tava fazendo no esqueminha aqui, ó. Ah, é tipos de estudo, né? Aqui, ó. Proteção e risco. Quando tu calcula a medida de associação e dá maior do que 1, porque o que é a medida de associação? É um número que vai relacionar o resultado do exposto pelo resultado do não exposto. Aí vamos dizer que o teu resultado do exposto deu 0,5 e o do teu exposto deu 0,2. Quando tu dividir um pelo outro, vai dar 2,5. E aí, 2,5 é alto ou é baixo? O nosso parâmetro é 1. Então, no caso, 2,5 é alto, é um valor alto. E por que deu um valor alto? Toda vez que dá um valor alto, a força está em cima. Então, o exposto ele foi prejudicado quando deu valor alto. Por isso que a gente bota na escala assim, ó. O ponto 1, ele é não conclusivo. É tipo assim, não cheira nem fede. O ponto 1 não faz diferença ele seguir o tratamento, não seguir, se expor, não expor. Quando passa de 1, é risco. Né? 2,5 já é um risco bem bacana. Aí eu posso ter um risco fraco também. Tipo, imagina que eu faço um odds ratio para um estudo de caso controle e dá lá 1,2. Oferece risco? Oferece. Mas é um risco bem baixinho. A não ser que seja uma coisa tipo assim, numa neurocirurgia, que é muito difícil a questão de sequela. Aí numa neurocirurgia, se um procedimento oferece risco tipo 1,2, é bem delicado. Mas se for uma coisa de tipo, sei lá, circulatório, que não envolva parada cardíaca, outros
outros sistemas, a gente pode até meio que deixar de lado o risco baixo, pensando nas complicações do tratamento, no estresse e tudo mais, nas respostas, nos efeitos adversos. É a mesma coisa a proteção. Quando dá entre 0 e 1, eu estou falando de proteção, né? Pensa em vacina. Então, tipo assim, quem toma vacina vai ter uma proteção, sei lá, 0,3. Então, só 30% das pessoas que tomam vacina é que ficam doentes ou que desenvolvem complicações decorrentes da doença. É uma boa proteção. Aí, da mesma forma, se eu tenho uma vacina lá que dá uma proteção de 0,9, na verdade ele está reduzindo só 10%. É proteção? É, mas é uma proteção bem fraca. Então, melhor é continuar os estudos para chegar no método mais eficaz. Essa é a análise da questão numérica. Porque quando a gente fala de estudos analíticos, o grande lance é a medida de associação, o cálculo que eu vou fazer da medida de associação. E a interpretação, tá certo a palavra? Interpretação. Gente, eu tô bugando aqui. Né? Tá. Tá, valeu. O que eu interpreto daqueles resultados é aquela história de proteção e risco. Agora, Ei, o cálculo é outra história, mas parece que ela não vai cobrar, né? Então, maravilha. Oi. tu pode repetir, por favor, o exemplo da vacina de novo? Tá. Então, qual é a ideia da vacina? Oferecer proteção. Então, tipo assim, o gráfico, ele tem um muro que é o 1. O 1 significa não conclusivo. Porque está em cima do muro, né? Nem para um lado nem para o outro. Quando eu acho um valor maior do que 1, tipo 2, eu estou falando de risco. Então, essa região aqui, na região do risco, quem foi exposto à intervenção, ao fator, está em risco. Né? Tipo, alcoolismo para doença hepática, para doença renal, sedentarismo para um monte de coisa, tabagismo para doença pulmonar. Então aqui, quem foi submetido àquele tratamento, aquela exposição está em risco. Quando a medida de associação, aí essa medida de associação pode ser razão de prevalência no transversal, pode ser risco relativo no coorte ou pode ser odds ratio no caso controle. A vacina, ela está interessada na proteção. Então ela está nessa região aqui. Aqui é o 0. Entre 0 e 1 é a região de proteção. Então quem foi exposto àquela intervenção, ou então tipo assim, pode ser prática de atividade física. Prática de atividade física é um fator de proteção para que é promoção à saúde, né? Tudo que for lá de que a gente viu níveis de prevenção, promoção à saúde, proteção específica, né? Usar cinto de segurança, usar capacete, vacina, usar preservativo. Então tudo isso vai oferecer, a ideia, né, é oferecer proteção. Aí o comentário que eu fiz é que tipo assim, vamos dizer que uma vacina ela foi desenvolvida e no odds ratio dela lá deu 0,9. 0,9 é proteção? É, mas é uma proteção bem fraquinha, porque está perto do risco. Ó. 0,9, se eu fizer um outro estudo e vai que por aleatoriedade vai dar 1,1. Então é perigoso. Então o ideal é que seja uma boa proteção abaixo de 0,5, né? Mais perto do 0. Essa é a ideia. Beleza? Beleza, entendi. Valeu. Bora lá, fazer isso tudo porque eu perguntei, né? Se a questão dos cálculos. Vamos lá. 9.5. Em um ensaio clínico randomizado controlado de um programa para reduzir problemas de membros inferiores em indivíduos com diabetes mellitus, os pacientes eram excluídos se tivessem menos de 40 anos, fossem diagnosticados antes de completar 30 anos, que é desenvolvimento precoce, né?
e se tivessem tomado medicação para hiperglicemia. O que a medicação para hiperglicemia poderia fazer no estudo? Talvez uma confusão, talvez fosse um fator de confusão, alterando os níveis, né? Tivessem outra doença grave ou deficiência funcional, ou não fossem aderentes ao tratamento durante o período pré-tratamento. Então, ele botou aí vários fatores de exclusão que é para diminuir viés. Cada um desses fatores aí que nos critérios de inclusão está relacionado com algum viés. Qual das seguintes afirmações é uma vantagem dessa abordagem? Eu acabei de falar, né? Agora uma leve parada cardíaca do monitor porque ninguém se manifesta. E aí, gente? Qual é a vantagem dessa abordagem aí? De ter feito todas essas regrinhas? Evita o viés de seleção? Evita o viés de seleção. Eu tava pensando aqui, meu Deus, será que é isso mesmo? Pois é, né? Eu acho que É muito fácil. Ai, tá muito fácil. Será que Sim, eu vou falar besteira? pois é. Tô ligado. Mas é isso aí. É pra... Eu falei, né? Cada etapa dessa aí é pra tirar um viés. Intenção de tratar... Não vamos abordar a intenção de tratar. Vocês lembram o que é estratificação? É aquele negócio de separar grupos, né? E metodologicamente criar estratos. Então, aquele exemplo lá que eu dei, tipo, pessoas jovens e pessoas maduras. Talvez na hora que eu vou passar nas casas para fazer o levantamento, o pessoal que está em idade econômica ativa vai estar trabalhando e só vai ter crianças, idosos. Aí talvez eu pegue um viés de seleção aí. Aí eu vou criar estratos. Então, nesse bairro, eu tenho uma meta. Eu tenho que juntar 20 jovens, 50 adultos e 30 idosos. Porque essa é mais ou menos o perfil demográfico, né? Eu vou fazer o pareamento do perfil demográfico com o epidemiológico. Ou então separar, tipo assim, se eu for fazer um estudo de risco de reinternação, quem já sofreu uma internação, quem está na primeira internação e quem é internação recorrente. Então, quem é internação recorrente tem maior tendência a ser paciente crônico, então ele pode desviar o resultado. Então eu posso fazer um 50-50, pegar um grupo de intervenção que é tanto o paciente que está na primeira internação quanto o paciente de reinternação, e o meu grupo de controle tem um pouco de cara também para misturar. Isso daí é extrato. Bora lá, 9.7. Bora fazer essa e mais uma. Você está lendo o relato de um ensaio clínico randomizado e se pergunta se a randomização estratificada que foi utilizada no estudo tinha propensão para melhorar a validade interna. Então é isso, né? Quando eu faço a estratificação, a ideia da estratificação é melhorar aquela validade metodológica, né? De escolher as pessoas certas, é combater o viés de seleção. A ideia da estratificação é isso. Tomara que não tenha dado a resposta, talvez tenha, né? Não sei. Para qual das alternativas a seguir, a randomização estratificada é especialmente útil? Então, quando que é legal usar estratos no estudo? Quando ele inclui muitos pacientes?
Deixa eu ver as outras. Não, não é isso não. Porque quando é muitos pacientes, ele já vai estar no aleatório. Aí lembra que quando o N cresce, o erro diminui? Ah, verdade, verdade. Ei, na outra monitoria, a pessoa que estava mais participando tirou um 10 na prova. Não querendo botar pressão, mas só para dar um incentivo. Boa. Eu até pensei em falar com o professor, pô, fulano, tu ajudou tanto aí, tu mereceu meio ponto na prova. Aí, pô, seria bom, né, Abner? Aí quando chegou nem precisou, amassou lá na prova. Seria a letra B, mas eu tenho uma dúvida na Ah, questão anterior. na Se você poderia voltar? 9.6? Sim, Tá. na Ah, última que a peraí. gente Não, respondeu. tá, tá. É a 9.5. Só um minuto. Eu queria saber por que que não pode ser melhorar a validade interna do estudo. Boa. Nossa, muito boa, ó. Pra mim. Desculpa eu não estar participando tanto, é porque o microfone do meu computador não está funcionando, então eu tive que entrar pelo celular. Ah, tá bom, tá bom. Eu não queria apontar falta de participação, não, tá, gente? É, deixa eu ver aqui. Eu anotei pra ver depois. A da 1.3, eu vou ver essa da 9.5. Tem mais alguma coisa que tu viu de estranho nas outras questões? Júlia? É, em relação à intenção de tratar, que você falou lá, Ah, eu li pois uma. é. A intenção de tratar, eu acho que não vai ser cobrado. Tipo, a gente não vê. A gente cita bem rapidinho, até na outra epidemia. Então eu acho que não vai cair. Mas fala aí o que era a tua dúvida. Eu li que a intenção de tratar ela está relacionada com um viés chamado de viés de atrito, que está relacionado à perda de participantes ao longo do estudo. Então, eu acho que a resposta estava mais a ver com Perda de segmento. perda de participantes. Isso, perda de segmento. Viés de atrito. Nossa, eu nunca ouvi falar desse viés. Eu li um artigo aí aleatório que eu achei. Tu achou agora, foi? Não, já faz um tempinho que eu li. Ah, tá. E também uma terceira coisa que já tu falou bastante tempo foi que sobre o fator de confusão. É que Hum. assim, no slide dela, ela traz o mesmo exemplo que você trouxe, que era fumo, café e câncer de pulmão, né? Só que lá no slide dela ela fala de doença cardiovascular. E aí ela fala que o fator de confusão seria o fumo, mas eu não concordo, eu acho que é o café. Mas lá no slide dela, Não, não, é o ficou como café. fumo. É o café, o fator de confusão. Eu fiquei com isso na cabeça, se caísse na Não, prova, mas né? Ela falou na aula que era o café mesmo. Eu no lembro. slide, Falou. no slide tava fumo, tava fumo como fator de confusão, porque isso que tu tá dizendo, Júlia, ela disse na hora da aula ou tá escrito no slide? Ela pode ter se confundido também na hora Tá de. escrito no slide, mas eu não lembro como, se ela corrigiu. A Isabel falou que ela corrigiu, então eu não. Assim, eu não sei se ela corrigiu, mas eu lembro dela falando na aula que o fator de confusão realmente era o café. Pode ter sido só um erro, né, na hora da digitação pro slide. E ela faz o erro duas vezes, porque lá naquele triângulozinho ela coloca como fator de confusão, e lá no final ela fala assim, que o fumo confunde a aparente relação entre o consumo de café e a DCV, mas eu acho Isso. que o café confunde. Não? Ou tô errada? Pra mim era o café que confundia também. Ai, tem que ver. Deixa eu ver aqui. Café, fator.
Café é fator de confusão. Café é variável de confusão. Pois é, pelo que eu tô vendo aqui, de fato, tá todo mundo dizendo café. Mas eu vou olhar direitinho e mando no grupo pra vocês. Tá bom. Mas o mais lógico seria o café mesmo, né? Pois é. É... Que é estranho que ela botou. O slide todo tá com isso, né? Tipo, tá nesse quadradinho, tá no triângulo, tá aqui embaixo. Diz que o fumo confunde. Eu vou dar uma olhada. Com certeza o Flat ele fala de café e fumo quando ele fala de fator de confusão. É... A gente já respondeu a 9.7? Acho que não, né? A Júlia falou que era a letra B. B. Ah, tá. É isso aí. Isso. Letra B. Né? Como eu falei, né? Pode ser sexo, pode ser idade, pode ser tratamento prévio. Então, tipo, condição imunológica, qualquer variável de base que pode afetar no desfecho. Bora ver logo as respostas, ver no apêndice, ver se eu acho o apêndice aqui nesse PDF. Da 1.3 e da 9.5. Estratificação seria a mesma coisa que pareamento? Ou eu tô me confundindo? Deixa eu ver. Eu acho que é a mesma coisa, Julia. Deixa eu confirmar aqui. O esquema que eu fiz pra... Bom, eu vou abaixar aqui enquanto o telefone está carregando. Eu acho que é a mesma coisa. Resposta 9.5. Estratificação, pareamento e emparelhamento. Emparelhamento, mesma coisa. E Abner, tu pode repetir, por favor, qual seria assim o principal objetivo do emparelhamento, que eu ainda não consegui entender muito bem. É bem a resposta daquela alternativa, de tipo assim, o paciente ele já tem uma condição que vai afetar o desfecho. Fora da exposição que eu estou analisando, ele tem uma outra condição que vai afetar o desfecho. Então, tipo assim, naquele lá que era tratamento, era dor lombar. Aí tinha paciente que era submetido à cirurgia, tinha paciente que não era submetido à cirurgia. Só que eles observaram que os pacientes que foram submetidos à cirurgia, eles tinham uma resposta melhor? Tinham. Mas também eles eram pacientes mais jovens e que tinham melhor nível de atividades, eram mais ativos. Era uma coisa assim, né? Uma predisposição já a uma recuperação. Melhor condição física. Isso, melhor condição física. Então, tipo assim, quando eu separo os grupos e um grupo ele é muito diferente do outro, né? Não são grupos homogêneos, essa diferença vai causar uma maior predisposição ou então ele vai ser mais inerente ao tratamento. E aí, para evitar que essas condições pré-existentes tenham uma força no resultado, a gente não faz totalmente aleatório, a gente faz uma distribuição por estratos. Então eu posso fazer assim, posso pegar uma urna e botar lá 10 pacientes de um, e aí eu já tenho que conhecer, né, do histórico da história da doença para saber como ela se desenvolve e levantar esses possíveis
Seria um fator de confusão? Poderia ser, né? Esses possíveis vieses de confusão para sistematicamente distribuir eles. Então, tipo assim, eu vou ter lá uma urna com 10 pacientes que são jovens e têm uma boa condição física e outros 10 pacientes que não têm essa mesma condição. Então, o meu aleatório vai ser assim: sortear em cada urna 5 de cada. Aí eu vou pegar 5 do que tem boa condição e 5 do que não tem boa condição. Vou formar um grupo controle. E aí o que sobrar, 5 de cada, vai formar o meu grupo da intervenção. Beleza? Beleza, valeu. Olha, essa daqui, a 9.5 é a letra E, que é aquela de melhorar a qualidade, né? Diminuir o viés. O estudo teve números. Vocês lembram qual é essa, né? Aquele que a Júlia mostrou, qual que era? Ah, tá. A validade interna. Isso. O estudo teve inúmeros critérios de inclusão e exclusão, e isso aumenta o grau de similaridade. Similaridade é o que eu estou chamando de homogeneidade, mesma coisa, entre os pacientes do ensaio clínico, facilitando a detecção de diferenças no tratamento se elas existirem, mas às custas da capacidade de generalização, ou seja, da habilidade de às custas. Eu acho que é porque aí o aleatório não é um aleatório completo, né? É um aleatório por extratos. Aí alguém pode questionar isso, porque o ideal é que seja... É porque é o seguinte, né? Normalmente a gente faz extratos para amostras pequenas, para tentar equilibrar. E aí se fosse um estudo de amostra grande, não... esse problema ia ser diluído com o tempo, né? Isso daí é um erro aleatório. Beleza, pessoal? Vocês pegaram aqui, então... Nessa 9.5, por que não poderia ser aquela outra? viés de Evitar seleção. isso, evitar o viés de seleção. Bom, comparando agora, qual é o meu pensamento? Que naquela seria viés de seleção se na hora ele tivesse sistematicamente escolhido um grupo com mais características. Então, tipo assim, vamos dizer que eu não estabeleci o critério de exclusão. Então, eu vou ter lá pacientes jovens, pacientes, aquelas outras condições lá, e aí por algum erro metodológico eu estabeleço, na hora de selecionar os membros, eu estabeleço uma ordem em que é mais beneficiado um grupo ou outro. Não sei, talvez no horário que foi feita a coleta. Então, as pessoas que tinham atividade... não era atividade física, né? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas a ideia é não selecionar ativamente, né, propositalmente, pessoas diferentes. Deu para entender? Mais ou menos. Mas acho que deu sim. Tipo, lendo a resposta agora, né? Que a letra E faz sentido também. Uhum. Pois é, eu também tô vendo, mas eu também nem, naquela questão, nem li todas as respostas, eu vi lá a letra B e, pô, essa daqui tá... Tu acha que ela pode cobrar assim, sei lá, tipo, deixar Não, um não, pouco? não, não, não. Não, né? Pelo que vocês falaram, essas questões estão mais difíceis do que as questões do Antônio. E a prova dela tava mais fácil do que do Antônio. Aqui é mais para treinar coisa de interpretação, conceito. Beleza. Tomara que esteja fácil. Aí deixa eu ver a 1.3. Eu nem lembro qual que era a da 1.3. Só anotei aqui que tava para verificar. Eu acho que era um de 1.3, letra B. Os dois grupos de tratamento não tiveram uma probabilidade igual de ter a dor medida. Esse daqui que era da dor lombar. 1.3, lá em viés, né?
Caramba, 2 horas já. Um ponto dois. Não sei se isso deve estar por aqui. Ixi, eu passei essas páginas aqui todinhas. Quando eu tava subindo. Eu apertei o botão errado. Só porque é a última eu tô demorando pra achar. Menos pacientes que não sofreram a cirurgia permaneciam sob os cuidados da clínica 2 meses após a cirurgia. Aí ele diz que a taxa é diferente, né? A resposta é viés de aferição. Nossa, mas aí é o contrário do que eu pensei que ia ser o lógico. Porque se fosse pela questão de continuar na clínica, eu imagino que quem continua na clínica tem uma melhor assistência, então ia ter uma taxa de alívio melhor. Mas aqui ele diz que a taxa de alívio ela foi melhor, levemente mais alta, né, nos pacientes submetidos à cirurgia. Não estou entendendo. Alguém tem alguma contribuição aí para dar uma luz? Eu fiquei muito confusa nessa também. Ah, gente, eu acho que a lição dessa questão é que nem sempre tudo vai estar dentro do nosso controle e tá tudo bem. Eu acho que a gente pode fechar por aqui. Eu vou ver a questão do café lá, direitinho na literatura, para dar uma posição para vocês. Mas do resto dessas coisas de interpretação, eu acho que não vai ter tanta coisa assim que ela vai botar. Dê uma olhada nos conceitos, faça um esqueminhas, mapa mental e sucesso. Beleza, pessoal? Beleza, muito obrigada, Abner. Obrigada, Abner. Ajudou muito. Valeu, gente. Valeu. É bom que eu já tô estudando também para monitoria de Monitoria, né? Vai dar Boa certo. noite, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Abner. Obrigada.